Mateus capítulo 10, versículo 32, 33. Bom dia, os irmãos, sejam bem-vindos. Aleluia. Mateus 10, capítulo 10, versículo 32, 33, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Pai, nós queremos glorificar, ó Deus, por mais um momento que estamos aqui na Tua casa, mais um dia de vida, Senhor Deus, em que Tua misericórdia se renovou, Senhor Deus, nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua bondade, Teu amor infinito, insondável, grandioso, poderoso. Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor Deus, cada família representada e aquele que nos ouve, Senhor Deus, que nos assistem. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça derramada de uma forma abundante, Senhor Deus, Pai Santo querido, sobre os Teus servos na face da terra. E que o Senhor Deus fale conosco, Espírito Santo de Deus, te revela para nós nessa manhã. Fale conosco, Senhor Deus, Pai Santo querido, através da Tua palavra, Senhor Deus. Nos traga de entendimento, nos traga compreensão, Senhor Deus, daquilo, Senhor Deus, que vamos ler, daquilo que vamos falar, ouvir, Senhor Deus, Pai Santo querido, Deus. Que sejamos de alguma forma, Senhor Deus, Pai Santo querido, Deus, agraciados e impactados, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Ajusta mais um pouquinho o microfone, está meio alto. Por favor. Amém, amém. Mateus 10, 32, Mateus 10, 32, 33. A palavra quando fala de confessar, glória a Deus. A palavra fala quando fala de confessar, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A palavra definição para confessar significa professar, declarar, reconhecer, concordar e louvar. Diga comigo louvar. Amém. A nossa vida, a nossa caminhada, enquanto servo de Deus, enquanto na terra, tem realmente essa finalidade de louvar, de glorificar, de reconhecer, de concordar, declarar aquilo que o Senhor na verdade aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos grandes feitos que Jesus fez. Isso nós temos que realmente falar. Quando o Senhor ministrou essa palavra aos discípulos, lá no capítulo 8, a gente não vai ler, no capítulo 8, capítulo 9, o Senhor ensina coisas muito importantes para eles: proclamar, ensinar e operar milagres. Ele diz assim que toda a caminhada dos discípulos, a partir daquele momento, eles tinham que executar, eles tinham que exercer essas atividades: proclamar, ensinar e operar milagres. Tem duas coisas interessantes nessa ministração, capítulo 8, capítulo 9, proclamar e ensinar, que são duas coisas diferentes. E muito interessante também quando o Senhor chama os discípulos e manda assim: olha, vocês vão sair daqui, quando vocês encontrarem pessoas enfermas, não chama o Tatão para orar por ele, faça você. Não chama o pastor Reinaldo, faça você. Não chama o pastor Daí, faça você. Porque ele te deu essa autoridade. Ele te deu essa autoridade para que você exercesse isso quando você caminhasse. E você não dependesse de ligar para o irmão: olha, irmão, vem aqui, me socorre. Não, você faz. Ele te deu essa autoridade. Uma outra coisa interessante também, ele chama esses 12 discípulos, lá nos capítulos seguintes, ele dá instrução. Se você continuar no capítulo 11, 12, ou anterior 10 também, ele dá instrução, admoesta essas pessoas, e estimula essas pessoas, esses discípulos, para que eles caminhassem, para que eles não retrocedessem, para que eles realmente fizessem, cumprissem aquele chamado, aquela palavra que ele tinha orientado eles, que eles fossem, caminhassem a partir dali e não olhassem para trás. Uma outra coisa interessante também, capítulo 10, ele fala das dificuldades, ele fala das recompensas para aqueles que haveriam de seguir. Ele fala para eles assim: olha, não temam. Quando você se encontrar diante do governador, não tema. Quando você se encontrar diante do seu inimigo, não tema, porque eu sou contigo. Todos os dias da tua vida eu serei contigo. Estimula para que eles caminhem, para que eles vão à frente, para que eles realmente façam
algo extraordinário. Isso é uma coisa muito importante. Um outro fator importante nisso aí é que através dessas instruções, ou a partir dessas instruções, a missão futura dos discípulos estava realmente baseada lá em Mateus 28, 18, 20. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, anunciai a todas as criaturas, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje Ele está conosco, é lógico que Ele está conosco. Ontem Ele esteve conosco, também esteve. E a igreja, ela se formaria a partir desse conceito, a partir dessa ordem, a partir dessa instrução que Jesus deu aos discípulos. Uma coisa interessante, queridos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa semana passada a gente estava na classe Nova Criatura falando sobre batismo, falando sobre o Espírito Santo. E quando você se encontrar no local que não tiver um líder, que não tiver um pastor e você prega para essa pessoa, ele fala que você tem que pregar, ou você tem que proclamar, você tem que ensinar e operar milagres. Se encontra num local ermo que você não tem ninguém para te ajudar lá. E essa pessoa, você prega para ela, você proclama para ela, ela confessa Jesus. Entenda uma coisa muito importante. Eu já sugeri para a igreja que tirasse lá do banner dela, aceitar. Nós não aceitamos Jesus, nós não temos essa capacidade de aceitar Jesus. A palavra diz que nós temos que confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você prega para uma pessoa, essa pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e resolve se batizar, o que é que você vai fazer? Chama um discípulo, chama um líder da igreja, manda ele esperar algum tempo, 2 meses, 6 meses, até que venha o batismo. A palavra diz que eles fossem por todos os lugares, pregassem e batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Ele estaria com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Outra coisa muito importante aqui, quando nós falamos de confessar, né, confissão, normalmente nós atrelamos isso à culpa, atrelamos a pecados, faltas, defeitos, fraqueza, fracasso, desordem e por aí afora. Normalmente quando nós olhamos para algumas frases, alguns conceitos, normalmente nós vinculamos isso, mas confessar não significa exatamente essa questão que você está em falta, que você está em pecado, que você está em fraqueza, que você está em fracasso, que você está em desordem. Você simplesmente vai tomar uma decisão certa, correta, ajustada, para que você possa caminhar. Uma outra coisa interessante, reconhecer os feitos da sua crucificação, morte e ressurreição, na vida de cada servo. Lá em 1 Coríntios, tem o texto aqui, ele diz o seguinte, 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os gentios, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus, ela tem que ser enfatizada em cada momento quando a gente estiver em algum lugar, nas nossas conversas, nos nossos encontros, nos nossos ajuntamentos. Isso tem que ser realmente explanado, tem que ser exposto, lembrado, para que a gente nunca esqueça que isso um dia aconteceu. Professar fidelidade pela causa e pessoa de Cristo, de Jesus Cristo. Uma coisa muito importante também. A nossa fidelidade tem sido a quem? A uma crença, a uma religião, a um ministério, a líderes, a movimento. Às vezes nós enfatizamos muito a questão da igreja, do nome da igreja, do líder da igreja. Né? Prezamos essas coisas tantas que realmente o mundo requer de nós. A placa da igreja, a religião, a denominação, o grupo. Mas na verdade, quando você chegar nos céus, diante do Pai, quem vai te confessar não é a igreja, não é o líder, não é o pastor, não é ninguém, mas realmente é Jesus. E para isso você precisa primeiro fazer para Ele, declarar para Ele, para que Ele possa fazer por você. Aleluia. Uma coisa muito interessante também, queridos, essa caminhada nossa, né, esse conceito que nós temos do reino de Deus, é algo que vai
nos conduzir pela vida toda, que vai nos levar pela vida toda, a forma como fomos concebidos, aquilo que o Senhor nos concede, aquilo que o Senhor nos faz viver nesse momento que vai nos conduzir pela vida toda até a eternidade. E eu estava, um desses dias, já falei isso aqui na igreja, um tempo atrás, vi um editorial, em que eles falavam de grandes movimentos, de grandes igrejas, nos Estados Unidos, na França, na Holanda, na Alemanha, igrejas em que grandes pregadores, esses que nós lemos os livros, seus livros já pregaram lá, mas que hoje são escombros. São realmente só uma estrutura destruída. Ou aquelas que ainda estão de pé, mas foram vendidas para iniciativa privada. Não existe mais. A igreja não existe mais. Porque em algum momento realmente essa pessoa esqueceu daquilo que deveria ter sido feito. E nós podemos correr esse risco. Nós podemos em algum momento esquecer daquilo que é primordial, reconhecer o Senhor como Salvador das nossas vidas, esquecer da sua crucificação, da sua morte e ressurreição, e nos tornar simplesmente um ajuntamento de pessoas. Não foi isso que Ele requereu de nós. Essa profissão de fé nós deveríamos fazer a cada dia. Nossa casa, nos nossos quartos, nas nossas devocionais, na igreja. Lembrar realmente, porque nós costumamos esquecer facilmente isso. E nós precisamos que Deus esteja realmente nos lembrando desse negócio, a cada dia, a cada momento. Então assim, o que significa então confessar Jesus? A gente tem lá na definição que é louvar o Senhor. E eu peguei, além dos outros lá que foram mencionados, mas eu peguei louvar o Senhor. O que significa louvar o Senhor? Experimente louvar. Quando você diz eu creio. Lá em Hebreus 11:6 ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio. Eu não vi, mas eu creio. Eu não vi o Senhor sendo crucificado, mas eu creio. Eu não vi os irmãos que escreveram a Bíblia ao longo dos anos, mas o que está escrito, eu creio. Eu sei que é dessa forma. Se eu seguir isso, com certeza, vai ter algum resultado para mim. É viver à altura do nome de Jesus. É saber representá-lo na igreja, na família, na sociedade, por onde você passar. É você pagar o preço da justiça, da verdade, da fé, do amor. Muito interessante. Ontem eu estava ouvindo uma palavra do reverendo Márcio, lá da Presbiteriana, Vale do Sol. E ele falando um texto lá de amor. E ele falando que amor não é você cumprimentar seu irmão. Amor não é você abraçar seu irmão. Amor não é você fazer uma declaração para o seu irmão. Amor é muito mais que isso. Vai passar por todas essas coisas que normalmente nós costumamos fazer. Ele diz assim que é a expressão realmente de comunhão, de unidade, mas muito mais que isso. E ele fala de um amor que foi um amor de hipocrisia. Foi um amor em que a pessoa que estava declarando amor para outra era um ator. Hipocrisia é isso, é ator. Veste uma máscara dizendo que essa pessoa realmente ama o outro. Ele chegou a apertar a mão, ele chegou a abraçar, ele chegou a declarar, fazer declarações, ele chegou até a beijar. Mas no minuto seguinte, ele traiu Judas. E ele dizendo assim que é muito comum você realmente estar perto de uma pessoa, você declarar as suas emoções, seus sentimentos por aquela, mas fazer diferente. A baliza que nós temos que ter é diferente. É muito mais que isso. E nós precisamos, queridos, entender o que o Senhor tem para nós. Eu creio que de fato o Senhor, quando declara, Ele declara de uma forma que é incomparável. Devemos fazer do governo, eu creio, devemos fazer do governo de Deus e do correto relacionamento com Ele a mais alta prioridade da nossa vida. Para quem você vai declarar fidelidade? Para aquele que declarou fidelidade, para aquele que morreu por você, para aquele que registrou o seu nome no livro da vida, para aquele que vai estar com você na consumação dos séculos.
O que é terreno fica na terra. O que é do céu não vai se misturar. Experimente louvar, eu sou. E às vezes a gente ouve a pessoa dizendo, eu não consigo, eu não faço, não dá para mim. Mas olha o que a Bíblia diz a seu respeito. Sal da terra, você é sal da terra, luz do mundo, rebanho do seu povo, coroa de glória e diadema real, santuário de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, raça eleita, nação santa, rei e sacerdotes, imagem e semelhança de Deus, cooperadores, lavoura e edifício, eleitos, santos e amados, meninas dos olhos de Deus, mais que vencedores e filhos de Deus. O que é mais que isso, queridos? Você pode pegar naquilo que Jesus diz que você é, naquilo que a palavra diz que você é, e você vai ter a sua necessidade, qualquer que ela seja, suprido em relação a isso. Está precisando de socorro? Precisando de ajuda? Precisando de paz? Precisando de alegria? Ele é tudo isso para você. Está conquistado na cruz do Calvário. Está à tua disposição. Está à tua disposição. Você não precisa caminhar 200 milhas, você não precisa se arranhar, você não precisa se machucar, se chicotear. Você não precisa andar de joelho, está à sua disposição. Basta que você queira, já foi conquistado na cruz do Calvário, ele já pagou o preço por isso. Então você não tem mais que estar inventando moda. Experimente louvar, eu tenho seu nome, sua natureza, seu poder, sua autoridade, sua fidelidade, sua compaixão, sua misericórdia, suas virtudes, seu amor. E tudo isso é você concordar no mesmo caminho, você andar no mesmo caminho, seguir a mesma rota. Lá em Amós 3,3, ele diz assim, olha, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Tudo isso, queridos, nessa nossa caminhada, disposto, se nós estivermos dispostos, realmente nós vamos andar com o Senhor Jesus, nessa pegada, nesse caminho, experimentando tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Uma outra coisa interessante, eu vejo, tem um escritor americano, chamado Don Gosset, ele diz o seguinte, pastor e escritor americano, o que você declara com frequência e afirma a si mesmo, transforma-se naquilo que você crê, sua fé determina seus atos e transforma-se em seu modo de vida. Isso é muito interessante. A palavra, quando nós lemos lá, quando o Senhor menciona, ele fala o seguinte, quando ele chama os discípulos da orientação, proclamar. Primeira coisa que ele orienta para eles é proclamar. E o que significa proclamar? E proclamar, em seguida, vem ensinar. Proclamar é diferente de ensinar. E nesse editorial que eu li, uma coisa muito interessante que fala, que menciona nele, é que essas igrejas que sumiram, que desapareceram, que venderam seus templos, que seus templos hoje estão em ruínas, é porque elas inverteram a ordem. Ao invés de elas proclamarem, elas começaram a ensinar. E quando eu falo ensinar, não é você ir para a classe Nova Criatura. Não é você ir para a maturidade cristã. Não é você fazer um catecúmeno. Mas é a igreja realmente falar para os seus membros, você não pode, não deve, não faz, não veste tal coisa. Se você pesquisar, você vai ver que exatamente essas igrejas, elas começaram a inverter e fazer isso. Não deve fazer aquilo, não deve fazer aquilo outro, você não deve andar desse jeito, você não deve falar assim, você não deve vestir dessa forma. E a proclamação, ela foi deixada de lado. E se você olhar a Bíblia, a partir do Sermão do Monte, você vai ver Jesus, ele colocando nessa ordem, proclamação, ensino. Proclamação, ensino. Começa com o Sermão do Monte. Em todos os momentos, Jesus vai usar essa ordem. Proclama o reino de Deus, proclama os feitos de Jesus, proclama a vida de Jesus, e depois você ensina. E em muitos casos, quando você termina de proclamar, você não precisa mais ensinar, Edna. A pessoa já tem consciência do que ela deve fazer ou não.
Você vai deixar de gastar saliva dizendo para ela o que ela tem que fazer anos e anos. Você vai perder o seu tempo, você vai criar uma confusão entre você e outras pessoas, ou entre um grupo dizendo o que ela tem que fazer. Quando a própria palavra, ela diz o que cada um de nós tem que fazer. Por que gastar tempo com isso? Por que perder tempo com isso? A gente corre o risco de realmente inverter essa situação, simplesmente desaparecer. E se você pesquisar, você vai ver assim, muitos grupos desapareceram. Não existem mais. Então observe aquilo que o Senhor tem falado para nós. E uma coisa muito interessante, queridos, por que eu penso, lendo a palavra, lendo alguns editoriais, por que eu penso que isso aconteceu? Porque para a gente proclamar, traz algum problema para nós. Pode trazer alguma perseguição para nós. E a gente não quer isso. Nós estamos numa relação muito boa, o barco vai para todo lado, vai para lá, vai para cá, a onda leva atrás. A gente não quer se envolver. Em alguns casos, isso para os discípulos trouxe morte. Se você vê, por exemplo, Atos capítulo 7, caso de Estevão, e a palavra Estevão no grego é Stéfanos, e Stéfanos significa coroa, e ele foi colocado exatamente como coroa dos outros discípulos, porque na sequência aconteceu a mesma coisa. Se você vê por que ele foi assassinado, ele começou a proclamar as verdades do reino. A gente não tem tempo para ler, mas você lê em casa, a partir do versículo 1 até o 53, 54, você vai ver Estevão discorrendo o que aquela geração de Israel estava fazendo naquele momento. Nós queremos confusão? De jeito nenhum. Nós queremos falar o que a Bíblia diz para as pessoas, para os grupos que nós pertencemos? De jeito nenhum. É mais fácil a gente ensinar. Cria uma sala e a gente vai ensinar sobre doutrinas, sei lá, qualquer coisa assim. Mas ele fez isso, ele discorreu tudo aquilo que eles estavam fazendo. E a palavra diz que no versículo 55, 7:55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Por conta da proclamação de Estevão, ele foi assassinado, apedrejado. Mas mesmo assim ele não imputou responsabilidade àquelas pessoas, porque o que ele estava fazendo era de fato aquilo que Jesus tinha comissionado. Difícil. Paulo, por exemplo, capítulo 26 de Atos, ele fala a mesma coisa quando ele começa a se defender. O que aconteceu? Preso. Pedro, todos os discípulos. Nós queremos passar, Mateus, por por uma execução? Não queremos. Nós não queremos falar aquilo que a palavra diz a respeito de Cristo, do Evangelho do Reino. Nos acomodamos com aquilo que realmente é mais conveniente para nós. Tem dificuldade? Abre uma classe de ensino. Às vezes a classe de ensino não resolve. O problema é reino de Deus. O problema é palavra de Deus. O problema são os feitos de Cristo que a gente deixa de anunciar. A gente falar para uma pessoa que ela tem que mudar o seu modo de vida, que ela tem que se vestir daquela forma, que ela tem de falar palavrão, isso é fácil. Não era isso que o Senhor estava falando para aquele grupo. Se você pesquisar, tantos outros irmãos, eles foram realmente assassinados, foram mortos exatamente porque eles não se negaram em falar aquilo que Jesus tinha comissionado ele fazer, e por todo mundo, pregar o Evangelho. Não muito tempo atrás, noticiou lá num desses países árabes, um irmão, um pastor que foi içado
morreu. Porque ele começou a falar aquilo que realmente ele tinha que falar. Mas mesmo assim, existem relatos, o último Perspectiva que teve aqui em 2019, relataram de pessoas jovens do mundo árabe que se converteram. Que quando ele voltava para casa depois de uma reunião como essa, o pai colocava veneno na comida dele, várias vezes. Ele não morreu. Quando um dia o pai perguntou para ele por que aquilo não aconteceu, simplesmente ele falou: olha, eu sei que o Senhor coloca, eu tenho que obedecer ao Senhor, eu me alimento da comida que o Senhor coloca com determinado veneno, mas eu creio num Cristo que me salvou, que não vai me deixar morrer. Não deixou. Era propósito de Deus manter essa pessoa? Com certeza. Aleluia. Uma outra coisa interessante, queridos. A palavra diz que nós possuímos aquilo que nós confessamos. A gente não tem tempo para abrir esse texto aqui, mas leia Abraão. Abraão confessou, tornou-se pai de uma multidão. Moisés confessou e o mar se abriu. Josué confessou, o Jordão se abriu, a muralha caiu, o sol parou. Elias confessou, caiu fogo do céu. Eliseu confessou, recebeu porção dobrada. Daniel confessou, Deus o livrou na cova dos leões. Apesar de muitas situações que nós vivemos como cristãos de perseguição, tem muitos livramentos que o Senhor nos dá. Nem tudo aquilo que a gente passa realmente, Deus, Ele vai deixar que a gente pereça. Tem muito para exemplo ou para testemunho do mundo, da igreja, que existe na face da terra, para aqueles que realmente estão voltados para isso. O Senhor dá livramento, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor dá exemplo para que nós continuemos essa caminhada, até que Ele volte. E a igreja não é diferente, nós somos uma igreja pequena em relação a muitos outros espalhados pelo mundo. Mas o nosso propósito, queridos, realmente tem que ser esse: proclamar aquilo que o Senhor nos instruiu a fazer. Depois da proclamação nós vamos ensinar. E talvez não seja necessário a gente chegar no ensino, porque a própria palavra de Deus, ela é suficiente para transformar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa família, mudar uma cidade, mudar um país, mudar um estado, mudar o mundo. Por que não? Amém? Vamos orar. Eu quero só deixar essa meditação para vocês. Vamos orar, vou ficar em pé. Que Deus abençoe. Que Deus derrame sobre nós a sua misericórdia, a sua graça, a sua compaixão. Que o Senhor nos ensine a nos relacionar, de fato, com os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, queremos glorificar o Senhor, Pai. Queremos te exaltar e bendizer. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor pagou o preço pela vida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor esteve conosco, Senhor Deus, e vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor Deus, Pai Santo querido, porque o sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor Deus, Pai Santo querido, teve algo, Senhor Deus, grandioso para as nossas vidas. O Senhor nos resgatou, Senhor Deus, Pai Santo querido. O Senhor se fez, Pai Santo querido, Deus, maldição em nosso lugar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor grandioso, Pai. Eu te exalto, Senhor Deus, Pai Santo querido, eu te glorifico. Pela Tua bondade, Senhor Deus, pela Tua compaixão, Teu amor infinito, insondável, Senhor Deus. Deus abençoa, Senhor Deus, essa igreja, esse corpo, Senhor Deus, Pai Santo querido, Teus filhos que reúnem nesse lugar. Que nós aprendamos a cada dia, Senhor Deus, Pai Santo querido, Deus, a te obedecer, a nos voltar para o Senhor, a falar aquilo que a Tua palavra, Senhor Deus, tem revelado para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, aleluia.
Obrigado, Senhor Deus, por todos os teus feitos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só mais uma coisinha, queridos. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que que Jesus, quando Jesus foi pro monte, por que que Jesus ele não subiu o monte? Por que que ele ficou no jardim Getsemane, que era no pé do monte? E a resposta é simples, quando nós olhamos a Bíblia. O pecado, ele aconteceu no jardim do Éden. A palavra diz que ele veio para nos redimir. E nós pecamos no Éden, junto com Adão e Eva. Atenta para isso, queridos. Todos nós pecamos no jardim, junto com Adão e Eva. A palavra diz em Isaías 66, capítulo 66, versículo 3, que Deus não aceitava mais sangue de animais, e Ele considerava a matança dos animais como um assassinato. A palavra diz em Hebreus 10, que era impossível que sangue de touro de bode satisfizesse a ira de Deus, que perdoasse os nossos pecados. Era preciso que alguém parecesse com a humanidade e fizesse isso por nós. Se o pecado que foi cometido pelo homem para a mulher foi num jardim, ele teria que ser a humanidade teria que ser resgatada no jardim Getsemane. Não poderia ser no alto do monte. Não foi no alto do monte que o homem pecou e a mulher pecou, foi no jardim. A outra pergunta, por que a cruz? Já que no Império Romano nessa época havia outras formas de morte. Por que o madeiro? Por que ele foi crucificado exatamente naquele lugar? Mais uma vez, o pecado aconteceu através de um madeiro também lá no Éden. Eu e você pecamos através do madeiro lá no Éden. Através da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era necessário que esse homem, que foi nascido de mulher, foi um homem, não um animal, fizesse expiação por nós também no madeiro, naquela cruz. E por que que Jesus foi furado do seu lado? Toda aliança, querido, ela só é firmada com derramamento de sangue. Observe essas coisas. Isso são feitos. Foi isso que o Senhor Jesus falou para os discípulos. Contem a história. Falem dos feitos. E no momento que ele é furado do lado, realmente o sangue é derramado. Então essa aliança se confirma por mim e por você. Pastor, mas eu não era nem nascido na época. Não, você nasceria um dia. Então seu pecado já estaria perdoado. As suas transgressões já estariam perdoadas. As suas iniquidades já estariam perdoadas. Pelo feito de Jesus na cruz do Calvário. Isso realmente é maravilhoso. Isso é proclamação. Proclame isso para aquelas pessoas que estão ao seu lado, para os seus discípulos, para os seus amigos, seus colegas. E você não vai precisar ensinar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nosso advogado, advoga nossa causa naquilo que nós não sabemos o que fazer, o que falar, como agir. Faz algo em nosso favor, Senhor. Fale conosco, Senhor Deus, no decorrer desse dia. Nos traga, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, a lembrança daquilo que o Senhor fez, Pai Santo querido. O reconhecimento do que o Senhor fez. Obrigado, Senhor Espírito Santo de Deus, porque o Senhor também tem nomes, tem títulos para todas as nossas necessidades. Se nós precisarmos de um consolo, Tu és o nosso Consolador.
Se nós precisarmos de alguém que advogue a nossa causa, Tu é o nosso advogado. Se nós precisarmos, Pai Santo querido, de um intercessor, o Senhor intercede por nós. Todas as nossas necessidades também foram conquistadas, Pai. Que nós nos voltemos para o Senhor, que nós busquemos a Tua face cada dia, reconheçamos, Pai Santo querido, que nós temos aqui conosco, nesse tempo em que Jesus não está na terra, o Espírito Santo, para nos falar, para nos fazer entender, para nos fazer discernir, para nos mostrar caminho. Quando estivermos nos desviando para a direita e para a esquerda, que ouçamos uma voz atrás de nós: este é o caminho, andai por ele. Assim como o Senhor tem falado, Pai Santo querido, falou para o Teu povo no passado, continua falando. Não erre o caminho, existe um caminho certo, anda por ele. A esquerda não é para você, a direita não é para você, o caminho é reto. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, Pai Santo querido, tem vindo em nosso socorro. Obrigado, Jesus, pelos Teus feitos grandiosos, por aquela cruz que o Senhor passou. Obrigado pelo Teu sangue que foi derramado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor mesmo se entregou, Pai, voluntariamente, se propôs aí em nosso lugar, Senhor Deus. Aquela cruz era nossa, Senhor, mas o Senhor foi em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos familiares. Obrigado por aqueles que ainda não estão contigo, não Te conhecem. Que nós tenhamos oportunidade, Senhor Deus, de anunciar esse reino, a vinda desse reino, as maravilhas desse reino, sem entrar em discórdia, em confusão, Senhor Deus, em doutrinas, mas simplesmente proclamar as Tuas verdades, aquilo que o Senhor realmente deixou para cada um de nós fazer, Pai. Obrigado pela Tua igreja, Senhor Deus, pelo povo que reúne aqui, Pai. Tenhamos esse sentimento realmente de pertencimento, Senhor, de unidade, companheirismo, de irmandade, Senhor Deus. Deixemos, Pai Santo querido, as contendas, discórdia de lado. Não é do Senhor, Pai Santo querido, e que sigamos um caminho reto, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, nós Te louvamos e glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.